Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos agora para a palavra. Vamos ler Neemias. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, glorificado, nosso Deus, que é maravilhoso. Aleluia. Neemias, capítulo 2. Deus seja louvado, glória a Deus. Nosso Jesus morreu como uma flor no jardim. Nosso Jesus ressuscitou e Ele vive e está no meio de nós. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Pai, glorificado seja o nosso Senhor e Salvador. Amém. Neemias 2 diz assim: a permissão de Artaxerxes. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores dali do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da lei do rio e deixei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o honorita, Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo amigo algum, senão aquele em que estava montado. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aqui, Neemias, esse lugar que ele estava aqui era onde os judeus ficaram cativos na Babilônia por 70 anos. E durante esse tempo eles
ficaram lá sofrendo como escravos, né? Porque eles foram desobedientes a Deus. Eles adoraram outros deuses, não seguiram as leis que Deus deu para cumprir. Então eles ficaram cativos na Babilônia durante esse período de 70 anos. Neemias, ele foi governador de Judá por 12 anos. Mas agora ele estava ali na Babilônia e eles foram invadidos, né? A Babilônia foi invadida pela Pérsia. Então ali agora, onde ele estava, aqui diz: a palavra de Neemias, filho de Acarias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos seus irmãos. Então, Neemias estava ali naquele lugar, agora como copeiro do rei. Ele era uma pessoa muito confiável. O rei, ele tinha que ter alguém de sua confiança para que experimentasse tudo que ele fosse comer, beber. Então, Neemias tinha que fazer isso. Ele tomava o vinho, ele esperava um tempo. Se não acontecesse nada, é porque não estava envenenado. Se tivesse envenenado, ele morreria. Então, ele ficou ali servindo ao rei Artaxerxes. E ele era uma pessoa muito alegre, né? Então, ele era uma pessoa ali que ficava junto ao rei, ouvindo coisas ali de tudo quanto é tipo de pessoas, né? E também ele poderia, né, ouvir, mas ficava em silêncio, né? Sempre em silêncio. Provavelmente o rei também às vezes confidenciava algumas coisas para ele ali e tudo, mas ele sempre ali feliz, né? Se mostrando feliz, porque para chegar diante do rei não era qualquer um que poderia chegar, tinha que pedir permissão. Mas no caso ali, como Neemias era o copeiro, ele estava encarregado de ficar ali ao lado do rei, então ele tinha permissão para ficar ali mesmo ajudando, né? Era um serviçal. E o irmão de Neemias esteve ali, Anani, e ele quis saber notícias de Jerusalém, porque onde ele estava ali, né, ficava longe de Jerusalém. Então ele queria saber como que estava lá, como que estava o povo, o que tinha acontecido, né, porque ele foi separado da família. E aí o irmão disse: então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então ele queria saber como estava Jerusalém. O irmão disse: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, ele não esperava receber uma notícia tão triste assim. Ele ficou desolado quando ele soube como estava o povo dele. Ele ficou acabado. Muitas vezes nós queremos saber notícias das pessoas. Muitos às vezes ficam felizes com a felicidade do outro. Você fala: como está fulano? Ah, fulano está bem, casou, está trabalhando. Nossa, eu sou assim, eu fico feliz com a prosperidade do outro, com a felicidade do outro. Só que tem gente que não fica, tem gente que não gosta, infelizmente. E Ananias ficou sabendo do povo dele como estava, que estavam vivendo na miséria. Então, quer dizer, eles
já tinham sido escravos durante 70 anos, depois ali que Jerusalém foi invadida, acabada, destruída, e alguns ainda estavam sofrendo com miséria, dor, fome e a destruição principalmente dos muros. Então a cidade era protegida por muros, isso era uma segurança para eles. Não tinha mais, tinha acabado, tinha derrubado tudo aquilo. Então Neemias ficou sabendo e chorou amargamente. Se entristeceu seu coração, ficou arrasado. E ele sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Glória a Deus. Ele ficou arrasado com aquilo, ele se entristeceu, ele chorou por vários dias. Então aquilo ali caiu como uma bomba sobre a vida dele. Ele ficou arrasado, ele chorou, só que a dor dele fez com que ele orasse a Deus pelos outros. Então ali ele estava sendo um intercessor pelo povo dele, pelo povo de Israel. Então muitas vezes as pessoas pedem para que a gente ore, para que a gente interceda. E para a gente ser um intercessor, você também tem que se compadecer com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com o que o outro está passando, o que está acontecendo. Então, ele se compadeceu com aquela situação. Ele orou a Deus por vários dias. Ele jejuou, ele não comeu, não bebeu nada, ele ficou prostrado. Ele se prostrou perante Deus, ele orou, ele clamou, ele pediu para aquele povo. E foi o que ele acabou fazendo, que dependendo do propósito que Deus tem na tua vida, Ele vai criar algumas situações para que você faça. Então Deus escolheu Neemias por um propósito. Nós temos um propósito em nossas vidas. Você sabe qual que é o seu? Qual que é o seu propósito? O que Deus tem para você na sua vida? Antes, quando eu não era convertida, eu era do mundo, eu tinha outros interesses. E hoje já é diferente minha vida, porque o meu interesse é com as coisas do céu, com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Eu acho que ninguém vem aqui ao mundo por vir, por nada. Nós temos um propósito. Deus deu uma missão, um propósito para cada um. E nós temos que ver o que temos que fazer para poder ajudar o próximo. Então Neemias aqui, ele não foi levado à toa naquele lugar, como a rainha Esther também. Ela estava lá, naquele palácio, ela foi escolhida para casar. E aí, ela ficou sabendo que queriam matar todos os judeus, e ela se incluiria também, porque ela era uma judia. E aí o que ela fez? Ela convocou o povo para orar e jejuar, orando a Deus por uma solução, orando a Deus para que revertesse o quadro daquela situação. Nós estamos orando pela irmã Emília, pela irmã Elisa. Deus pode reverter o quadro. Amém. Nós temos que orar, nós temos que crer e acreditar, ter esperança que Deus vai fazer, porque Deus é fiel, o que Ele promete, Ele cumpre. Mas vai depender também da gente, é nós que temos que querer. Que Deus quer que você peça, Deus quer que você o procure. Quando Jesus estava andando no meio do povo,
Ele sabia que tinha gente doente ali, tinha cego, tinha surdo, tinha o endemoniado, mas todos esses que estavam doentes o procuravam. Não era Jesus que ia atrás procurando e curando, eram eles que procuravam. A hora que a pessoa chegava, ele perguntava: o que você quer? Então Jesus pergunta: o que você quer? Ah, mas ele já não sabe que eu quero? Sim, mas ele quer que você peça. Você tem que pedir, tem que se humilhar, se arrepender do que fez de errado, para que Deus possa curar você plenamente. E Neemias estava nesse lugar aqui. A Rainha Esther estava também naquele lugar. E aí ela conseguiu conversar com o rei, porque também para entrar, para falar com o rei, precisava de autorização, não poderia ser qualquer hora que entrasse. Dependendo da hora que entrasse, se ele quisesse, ele podia matar. Mas mesmo assim, a Rainha Esther entrou e ele aceitou. E ela disse o que estava acontecendo, que queriam matar o povo dela. E a forca que Amã tinha preparado, Mordecai foi que criou ela, se iludiu. E Amã havia preparado uma forca para matar o Mordecai. Mas quem acabou sendo morto foi o próprio Amã, porque ela contou o que tinha acontecido, que queriam matar o seu povo, mas o rei já havia feito uma lei ali, que muitas vezes a lei, em vez, quando ele faz, a lei está feita e pronto, não pode voltar atrás. Mas mesmo assim eles oraram e jejuaram, e Deus reverteu aquela situação, o povo não morreu. Então, teve um propósito para que Esther estivesse naquele lugar, para que salvasse eles. Então Neemias agora também está sendo usado por um propósito. E aí o irmão dele foi lá, falou o que estava acontecendo em Jerusalém, que estava tudo acabado, tudo destruído. E ele orou a Deus e pediu. E aí, aquela dor que ele teve ali, ele teve coragem para poder pedir para o rei. Então a sua dor não pode atrapalhar seu propósito. Às vezes você está com uma dor, você está com alguma coisa acontecendo com você, mas você precisa agir, você precisa fazer alguma coisa. Você não pode parar, você não pode desistir, você tem que ir, mas você tem que ir sabendo que Deus é contigo, você não vai sozinho, que Deus vai te ajudar. É Ele que está no comando. Então o que ele fez aqui? Ele ficou sabendo, chorou, jejuou, orou, clamou a Deus, para que Deus agisse nessa situação. E aí foi quando ele foi à presença do rei. Aí ele pegou o vinho e foi dar para o rei. Porém ele nunca estivera triste perante o rei. E o rei percebeu. Falou: por que você está triste? Então eu imagino, ele ficou dias chorando, ali triste, orando, jejuando. Então, a hora que ele chegou na presença do rei, ele estava abatido, estava triste. E o rei percebeu, falou assim: por que você está triste se você não está doente? O que aconteceu? Aí, ele orou. Ele fez uma oração a Deus naquela hora, uma oração rápida, pedindo para que Deus iluminasse, para que ele falasse o que era certo, para que o rei ajudasse ele. É o que nós temos que fazer muitas vezes, não agir no impulso, na hora da raiva. Nós temos que agir com a bênção de Deus, a luz de Deus, orar antes, pedir a Deus uma luz, uma direção, um caminho, para que a gente faça o que é reto aos olhos de Deus, para que a gente faça o que é certo, o que Deus quer que faça. Porque
quando a pessoa age sem orar, acaba errando. E aí depois que erra, aí não vai poder reclamar. Então nós temos que orar antes, pedir a direção de Deus. E aí foi que ele disse. Então ele chegou e falou para o rei: viva o rei para sempre. Então ele já chegou falando que sempre tem que falar mesmo, com sabedoria. Então tem que saber falar com o rei, porque dependendo do que ele falasse, colocaria tudo a perder. Então ele chegou falando: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E aí o rei perguntou: que me pedes agora? Então o que você quer que eu faça? O que você pede? Aí ele orou. Ele orou e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então ele pediu para o rei que deixasse ele, que desse autorização para que ele fosse ajudar, tentar edificar aquela cidade. Outras pessoas tentaram fazer, mas não conseguiram, porque para você fazer uma obra daquela, não é qualquer um que faz, a não ser Deus. Para Deus nada é impossível. Se a pessoa pensar na carne, no racional, dependendo do que ela for fazer, ela vai ver aquilo ali e falar: não dá, não tem como, é impossível. Mas se você orar, colocar na mão de Deus, e pedir, e clamar a Deus, e colocar na mão dele, pode ter certeza que ele vai fazer e vai dar certo. Amém. Glória a Deus. Basta ter fé, confiança em Deus, sabendo que Ele resolve tudo. Para Deus não existe o impossível. Nós temos que fazer o possível, porque o impossível é Deus que vai realizar na sua vida. E aí ele pediu, né? Ele quis cartas para que ele pudesse levar aos governadores, né? Porque se ele ia passar por outros estados, né? Ele tinha que ter autorização, porque era como se ele fosse um foragido ali. Então, quando Deus te dá uma direção, Ele nunca vai desrespeitar os seus líderes. Sempre que Deus vai te dar uma direção, é respeitando as pessoas, não é passando por cima dos outros, não é prejudicando os outros, não. Quando Deus te dá uma direção, é para fazer o bem, não para prejudicar. E aí o rei deu as cartas. Ele também levou uma carta lá para o guarda da floresta, para que ele pegasse madeira para fazer as portas lá, né, da entrada lá de Jerusalém. Então Deus sabe o que faz. Quando você pede direção para Ele, Ele já tem tudo anotado certinho o que é para fazer. Mas para que a gente faça certo, nós temos que pedir a direção, orar, pedir, para que Deus oriente o que é para ser feito realmente. E aí, o que ele fez? Ele foi lá. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Então ele não foi sozinho. Então quando Deus vai fazer alguma coisa na tua vida, Ele faz a obra completa. Ele não faz pela metade. Ele escolheu Neemias.
Neemias se compadeceu com a situação. E ele orou, pediu, teve coragem. Deus agiu. Então você tem que agir para que aconteça o que Deus quer. Deus vai te escolher, Deus vai te usar, mas você também tem que fazer a sua parte. Só que você não vai fazer sozinho, você não precisa ter medo. Porque é Deus que está no comando, é Ele que faz. Aí quando você coloca nas mãos dele, Ele deixa ali tudo organizado, certinho. O que Ele fez? Ele deu as cartas para que pudesse levar para os governadores. Ele conseguiu ali também a madeira, o material que pudesse levar para fazer ali os muros. Ele também fez com que outras pessoas fossem com ele. Ele não foi sozinho, deu os animais, alimento, tudo. Só que aí ele perguntou, né? O rei falou assim: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Então o rei deixou ele ir, mas também ele vai ter que voltar. Então ele deixou. Então tudo tem um prazo, tem um tempo certo. Esse deserto que você está passando, esse sufoco, essa angústia, tem um tempo certo, nada é para sempre. Tem um tempo para acabar. Porque Deus vai usar essa situação para poder Deus ser glorificado. Para Jesus ser glorificado. E aí aconteceu que ele foi e Deus levou Neemias a esse lugar para que ele ficasse lá para edificar os muros. Aquele lugar lá, Jerusalém, é um lugar muito importante, né? A cidade ali de Davi, onde Salomão fez o templo, né? Então Deus queria restaurar aquele lugar. Então teria um avivamento ali, não só do povo em si, mas um avivamento espiritual. É preciso ter um avivamento nesse lugar, nessa casa, nesse lugar. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E ele age, mas a pessoa tem que estar aberta para poder receber essa unção de Deus e esse avivamento. Então ele escolheu aqui Neemias para levar para esse lugar, para que fizesse ali os muros. Só que, ouvindo Sanbalat, o Honorita, Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sanbalat e Tobias eram os inimigos dele. Então, quando você for fazer alguma coisa, quando você for realizar alguma coisa que Deus pediu para você fazer, vai ter alguém que vai te atrapalhar. O inimigo vai te atrapalhar. Ele vai fazer de tudo para que você desvie, para que você não faça aquilo, para que não realize aquilo. Ele vai te atrapalhar. Nós temos inimigos. Satanás, ele ronda. Ele está rondando, procurando a quem possa tragar. Se nós estivermos firmes com Cristo, estivermos firmes com Deus, nós vamos cair e desviar do caminho que Deus quer para nós. E aí, esse Sanbalat e Tobias, eles escarneciam, eles ameaçavam, eles planejaram atacar. Então, Satanás vai fazer de tudo. Ele vai escarnecer, ele vai te atrapalhar, vai usar as pessoas para te denegrir, falar sobre o seu caráter, para pisar em você. Mas não dê ouvidos não, porque o inimigo que quer te derrubar, porque você está indo no caminho certo. Quando você está no caminho de Deus, quando você quer ouvir a palavra de Deus, quando você quer seguir as leis de Deus, Satanás vai fazer de tudo para que você desvie. Então ele vai usar as pessoas para te denegrir, para falar mal de você. Mas você não pode dar ouvido a essas pessoas, tem que deixar para lá. Não deixar que
que atrapalhem o que você quer fazer para Deus. E aí, de noite aqui, quando o Neemias chegou a Jerusalém, esteve ali 3 dias. Então, Neemias chegou, ficou 3 dias, e ali de noite ele se levantou, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração. O que ele ia fazer, ele não contou a ninguém, só Deus sabia. Ele e Deus. Então, quando você tem um projeto, se você tem um plano para fazer, não conta para ninguém, né? Não conta, porque as pessoas, elas têm mania de ficar contando, põe na internet, fazer isso, fazer aquilo, né? E depois dá errado, porque o inimigo vai atrapalhar. Ele vai fazer tudo para que não dê certo. Deus já me abençoou. Quando eu quis ir para uma escola, e eu fui lá para fazer um teste, uma pessoa falou assim: você não vai conseguir. Se eu tivesse ouvido, eu nem ia atrás fazer a prova. Só que para a glória de Jesus, eu consegui. Então a gente não pode ficar ouvindo o que o outro vai falar, porque sempre vai ter um por conta. Sempre vai ter aquele que quer te derrubar. São poucos que querem ver você bem, ver você prosperar. Então, esses inimigos aqui, eles não gostaram que chegou lá para poder fazer aquela restauração da cidade. Então, eles começaram a atrapalhar. E aí, o que Neemias queria fazer, ele não contou a ninguém. Boca fechada não entra mosquito, né? Quando ninguém sabe, é difícil estragar. Então, quando você tiver alguma coisa, um projeto que Deus colocou no seu coração, fica quieto. Deixa quieto, não fala, não conta. Deixa para você e Deus. Na hora certa, as pessoas vão saber que Deus é na sua vida, o que Deus fez. E aí ele ficou todos esses dias lá, e ele conseguiu organizar e falar para as pessoas o que ele ia fazer. Aí ele falou, reuniu o povo, que explicou, né, que ele queria restaurar os muros, reerguer, e o povo ficou contente, ficou feliz. Não, vamos sim, vamos reerguer esses muros aqui, nós vamos te ajudar. Então reuniu um bom pessoal para fazer aquilo. Os sacerdotes ajudaram, teve gente que nem era judeu e ajudou. Então, tem gente que, dependendo do que você vai fazer, vão ficar felizes pela sua conquista, pelo que você quer fazer. Mas, infelizmente, vão ter aqueles que não vão ficar felizes. Então, esse você tem que deixar para lá. Continua fazendo o que Deus propôs no seu coração, que Deus quer que você faça. Porque o diabo vai insistir, ele vai fazer de tudo para que você não faça. Lá no capítulo 6, tem as conspirações contra Neemias. Sucedeu mais que ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos. Quer dizer, não tinha só 3 não, tinha mais. Então, pegou 3 ali, aqueles 3 principais, reuniu com outros contra Neemias, para prejudicar. E ali, que eles ouviram, né, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Então, para a honra e glória de Jesus, ele tinha conseguido edificar os muros em apenas 52 dias. O que era impossível para o homem, o que era impossível arrumar tanta gente assim para fazer, porque ninguém faz de graça. Mas ali, com a união de todos, querendo a edificação e a restauração daquele lugar, reuniu muitas pessoas para que fizessem os muros e fosse reerguido. E Deus estava à frente de
tudo, ajudando sempre eles. Só que Satanás ficou ali atrapalhando, mesmo depois de pronto. Satanás ainda estava usando os inimigos para ficar contra Neemias. E aí, eles tinham ouvido falar que o muro estava pronto, que não tinha brecha nenhuma, e isso que não tinha nem colocado as portas ainda. Aí, Sanbalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: venham e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Então, quer dizer, depois que ele fez os muros, eles ali não gostaram nada daquilo. Aí o que eles fizeram? Eles mandavam mensageiros para falar para ele: ai, olha, eu quero falar com você. Ai, vem aqui. Ai, eu tenho uma coisa para te contar. Ai, a gente precisa se reunir aqui. Teve uma vez aqui, eles quiseram se reunir até dentro do templo. Mas Neemias negou todas as vezes. Eles tentaram e fizeram isso 4 vezes. Ficaram tentando ali, falando. Então, quando Satanás quer te prejudicar, ele vai ficar insistindo. Ele vai fazer de tudo para te prejudicar. Mas você não pode ouvir, porque a sua missão é mais importante. Ele falou assim: eu não vou largar aqui. Eu tenho uma obra para fazer. Eu tenho coisa mais importante. Deus me deu uma missão aqui, é isso que eu vou fazer. Ele não se distraiu com isso daí. Ele não ficou, ali exaltado. Falou assim: nossa, eu vou lá, fica aqui um pouquinho que eu vou lá ver o que ele quer. Não, ele não ouviu o que Satanás queria fazer com ele. Então o foco dele foi ficar ali, com aquelas pessoas, ajudando ali, terminando o que Deus tinha pedido para ele fazer. Então, quando eles não conseguem fazer o que eles querem, o que eles vão fazer? Vão começar a te difamar, vão começar a falar mal de você, vão começar a querer te prejudicar. Aí aqui, o que ele fez? Enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria essa obra para ir ter convosco. Então ele disse que era uma grande obra. Para quem ele estava fazendo? Para o homem? Não, ele estava fazendo para Deus. Quando você vai fazer para Deus, você tem que parar tudo para deixar só para Deus, para se dedicar a Deus. Ai, tem tal coisa, deixa lá, Deus vai tomar conta. Faça para Deus primeiro, e aí Deus vai agir naquela situação, porque você não vai largar, você não está abandonando, porque você está fazendo a obra de Deus. Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe, que não carregar a sua cruz, não é digno de mim. Então nós, muitas vezes, já aconteceu comigo, quando eu tinha que ajudar meu irmão, lá em São Paulo, a 500 quilômetros daqui, eu tinha que ajudar meu irmão lá no hospital, mas eu falei: não, final de semana eu tenho que ir no culto. Deixava ele lá sozinho? Não, com Deus, tinha mais gente cuidando, mas principalmente Deus. E eu vim aqui adorar a Deus, eu vim. Depois voltava lá de novo. Fiz isso por meses. E aí o que Deus fez? Restaurou a vida dele. Se ele está vivo hoje, é graças a Deus. 5 anos já fez isso aí. Foi em 2021. Me arrependi? Não. Se precisasse fazer, faria de novo. Porque é tudo para a honra e glória de Deus. Deus foi glorificado através dessa situação. Deus libertou, salvou e curou meu irmão, que depois ele ainda teve que fazer transplante, depois ainda ficou doente um tempo, mas tudo para a honra e glória de Deus. Então eu deixei ele lá com outras pessoas e vim adorar a Deus. Depois eu voltava. É o que nós temos que fazer, não é para abandonar, falar: não, deixa, não, tá, depois. Não, Deus tem que ser agora, para ontem. Nós não sabemos a hora que Jesus chegará. A gente não sabe se daqui a pouco não vamos estar aqui mais.
E o que você escolheu da sua vida? Qual o caminho que você preferiu? O que você preferiu? Adorar a Deus ou fazer outra coisa que não fosse em primeiro lugar a Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, Deus. E aí o que ele fez? Neemias abandonou aqui e falou: não, eu tenho uma grande obra. Ele pôs Deus em primeiro lugar. Ele preferiu ficar aqui do que ouvir os inimigos ali. Só para por pequenas coisas quem não enxerga o caminho que Deus tem para você. Às vezes a pessoa para de fazer alguma coisa, começa a ver uma coisinha de nada. Ai, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ai, eu não vou mais. Por quê? Umas coisas mesquinhas, coisas assim que o inimigo fica colocando na cabeça da pessoa para ela não ir mais na igreja, para não frequentar mais a igreja. Satanás, ele fica ali instigando para que você faça a coisa errada, para que você abandone a Deus e deixe Deus de lado. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, porque em primeiro lugar tem que ser Ele. O que aconteceu aqui? Ele não abandonou ali, porque ele disse que era uma grande obra. E aí, e do mesmo modo, enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma eles respondiam. Então 4 vezes eles ficaram insistindo, né? E ele falava que não. Então Sanbalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão. Aí o que ele fez? Sanbalate viu que não estava conseguindo, ele enviou uma carta aberta. Quer dizer, que aquela carta que foi enviada, ele precisava ler para todos, que todos ouvissem. E essa carta dizia, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu e Gesem disse: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás dele segundo essas palavras. Então ele mandou essa carta aqui para que lesse para todos, e ali falava que ele estava edificando o muro porque ele queria ser rei daquele povo. Então ele estava fazendo aquilo para criar uma rebelião, uma revolta entre o povo, briga, contenda. Então o inimigo vai fazer isso. Então aqui ele queria tocar no caráter de Neemias, que eles falaram, os inimigos estavam falando que Neemias estava ali com segundas intenções, que ele não estava lá só para edificar o muro, que ele queria honra para ele, que ele queria ser rei daquele povo. Só que era mentira. Satanás é o pai da mentira. Ele vai mentir, vai criar alguma coisa, uma situação para falar da tua vida, do que você não fez, do que você não está fazendo, para te prejudicar. Mas a melhor forma de você não falar nada, de você não brigar com essas pessoas, é mostrar os seus frutos. O que você está fazendo para que Deus seja glorificado, para que Deus esteja na sua vida? Então muitas vezes vai acontecer isso daí, e nós vamos responder as nossas calúnias com os frutos, com o nosso exemplo, o nosso falar, nosso andar, nosso agir, né? Como que você se comporta na sua casa, no emprego, na rua, como que você se veste, né? Como que você trata as pessoas, né? Tem gente que dentro da igreja é uma coisa, fora é outra. Dentro da igreja é uma coisa, na casa é outra. Então nós temos que ser agradáveis aos olhos de Deus. O que você vai fazer para o seu próximo, faça como se estivesse fazendo para Cristo Jesus. O que você vai fazer para um familiar, para um inimigo, faça como se fosse o próprio Jesus fazendo. É o que nós temos que fazer nas nossas vidas. E aqui eles tentaram de tudo para prejudicar Neemias, só que não conseguiram, porque Deus era com ele em todo tempo, em todo lugar.
Então vai ter aquelas pessoas que vão estar contra você, que vai falar mal de você, que não vai concordar com o que você está fazendo, mas não dê ouvidos, porque o importante é que você está fazendo a obra de Deus, que você está fazendo para Deus e agradando somente a Deus. A fidelidade de Deus é assim: quando Ele chama, Ele capacita. Às vezes você fala assim: nossa, mas como que eu vou fazer? Eu não sou nada, não sei nada. É Deus que capacita. É Deus que vai dar as ferramentas para que você faça aqui. A gente, por nós mesmos, não somos nada, somos pó. A sabedoria quem vai dar é Deus. O que aconteceu aqui? Neemias se prontificou, ele aceitou, e Deus deu sabedoria e estratégias para que ele agisse aqui e edificasse o muro. Deus queria isso. Deus queria que ele fizesse o muro, e ele precisava de alguém que teria que ser. Então ele chama esses homens para que possam fazer isso. E quando ele dirige, ele que provê. Não fica pensando na situação: se eu tivesse dinheiro eu fazer isso, se eu tivesse... Não, vá lá e faça, porque Deus vai prover. Deus proverá. Deus não vai deixar faltar. É Deus que vai estar ali fazendo, não nós. E quando Ele promete, quando Deus promete, Ele cumpre, porque Deus é fiel para fazer muito mais daquilo que nós nem podemos imaginar. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Então, o que Deus queria que fizesse, eles fizeram, mas com a ajuda de Deus, porque se não fosse Deus ali, não teria acontecido nada. E depois disso aqui, Esdras leu as leis ali de Moisés, depois conversou com o povo, e aí teve a leitura ali, né, para que tivesse um avivamento espiritual. O povo se arrependeu, chorou, né, e Neemias disse: não chores, que vocês precisam fazer, andar nos caminhos de Deus. É isso que nós temos que fazer, andar nos caminhos de Deus. E através disso aqui, do que aconteceu, todas as nações reconheceram que essa obra foi realizada com a mão de Deus. Se não fosse Deus, não teria nada acontecido. É Deus que é na sua vida. Se tem muitas coisas que você fez, é graças a Deus. Então isso daqui foi um testemunho vivo, né? Uma lição de fé e esperança, né? Que a gente não pode perder, que a gente tem que ter em nossas vidas, que Deus vai fazer. A gente às vezes não consegue esperar. A gente quer que seja logo, que seja para ontem. Só que Deus tem o tempo dele. Deus sabe o que faz. Amém? Vamos orar. Oh meu Deus, glorioso Deus, glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, o Senhor quer